Oi, pessoal! Hoje estou aqui na JP Academia, em Floripa. Vim acompanhar um treinamento do professor Valdemar Guimarães e também conhecer o espaço e o maquinário Nakajin que está instalado lá. Vamos comigo? O espaço por aqui é bem amplo, despojado e repleto de luz natural. Vejam nossa cadeira adutora-abdutora. Eles possuem um mix de duas linhas Nakajin, a Approved by Valdemar Guimarães e a linha Resistência. Ambas no preto fosco, com estofados também pretos. E olhem que detalhe legal, o Gabriel, um dos sócios, teve a ideia de pedir para o professor autografar as máquinas. Olha a ideia desse Gabriel aqui, assinar as máquinas, eu achei o máximo. Aí, nunca, em 20 anos, ninguém nunca me pediu isso, Dani. Agora, as máquinas dele estão literalmente assinadas pelo professor Valdemar Guimarães. Gostou? Comente para nós.